Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. Hoje nós vamos estudar sobre o chamado do apóstolo Paulo, a vocação para ser apóstolo. Você crê que você também foi chamado? Todos nós fomos chamados. Como assim? Agora, uns foram escolhidos para ser apóstolo, outros para doutores, outros para pastores. Então, nem todos vai ser todos apóstolos, nem todos vai ser todos pastores. Então, mas todos nós, você, eu, nós todos fomos chamados, escolhidos, predestinados, queridos, para esta salvação em Cristo Jesus. Agora veja só, o que é o predestinado? Predestinado é como uma mulher que está fazendo um pré-natal, quer dizer, fazendo aquele pré-natal ainda que o filho vai nascer. Mesmo assim somos nós estamos predestinados, mas nós temos que estar a nascer em Cristo Jesus, amém? Então, você vai ver tudo nessa aula e muito mais. Prosseguindo com o nosso estudo dessa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, Estudo para Adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 4, que tem o título Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, como é que Paulo foi chamado? Pela vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos ser chamados nós mesmos, né? Não, queridos, esse chamado aqui do apóstolo Paulo é da vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E na verdade prática, diz aqui o comentarista, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 22, Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Prosseguindo com a nossa lição, o objetivo geral dessa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Então Deus continua fazendo esse chamado. Mas só alguns que são chamados, queridos? Nós somos chamados, agora escolhido para essa obra, é o que ele vai chamar. Então nem todos podem ser todos pastores, todos apóstolos. Prosseguindo, nós vamos abordar aqui 3 pontos. O primeiro tópico, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. O ponto de partida para a vocação. Por onde foi que começou? Quem chamou? Segundo tópico, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. Olha só, o terceiro tópico, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. O ponto central está escrito assim: Deus chama para a sua obra. Então Deus chama ainda para a sua obra. Na introdução, nós vemos aqui o comentarista. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Deixa até aqui a região aonde ele passou. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo, as circunstâncias, para formar um ministério útil para o reino de Deus. Prosseguindo, vemos aqui então o primeiro tópico, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro subtópico, chamada presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreve: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Então, qual é o ponto de partida? Deus chamou. Veja só que no Antigo Testamento nós vimos que os profetas, eles consagravam os outros profetas, os reis, como assim? Colocavam um copo de azeite, jogavam na cabeça da pessoa, e estava ali consagrando, ungindo aquela pessoa. Então eles chamavam. E aí também, no caso do rei Davi, eles colocavam um chifre cheio de azeite e consagrava, ungia aquela pessoa. Mas esses eram chamados pelos profetas. Só que o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, ninguém foi ali e jogou azeite na cabeça dele, não, porque ele foi chamado diretamente pelo Senhor. Segundo subtópico, o ministério na plenitude do Espírito Santo. Então, esse ministério do apostolado de Paulo, ele
né, tinha ali a plenitude do Espírito Santo. É tanto que a gente vê as cartas, quando o Espírito Santo fala com ele, dá a direção de tudo, depois de passar pela experiência no novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. Então, ele recebeu ali a plenitude do Espírito Santo, foi batizado, foi separado ali para fazer a obra do Senhor. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Então, tudo isso aconteceu no ministério do apóstolo Paulo. No terceiro subtópico, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17, versículo 5, Jacó para Israel, Gênesis 35, versículo 10. Como Jesus também alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos, capítulo 3, versículo 16, João, capítulo 1, versículo 42. Veja só, entretanto, isso não se deu no nome do apóstolo Paulo. Então, no apóstolo Paulo não foi, Deus não mudou o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado, de Saul, remota sua origem judaica. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Então, foi esse chamado de Deus na presciência, na direção do Espírito Santo. Segundo tópico, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro subtópico, Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo 3 ao versículo 6. Então ele teve esse encontro com o Senhor. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Atos capítulo 9, versículo 17. Então ele teve essa visão com o Senhor. Nós vimos na outra lição que ele ia em caminho, para Damasco, para perseguir a igreja. Ele tinha essa no coração dele de destruir, de acabar com o cristianismo. E ali Jesus apareceu para ele, ele viu a glória de Deus, o Cristo ressurreto, falou com ele, e ali ele foi cair por terra. Então ali ele se converteu a Cristo Jesus. Ele passou agora dar testemunho de Jesus, escrever aqui as cartas. Segundo subtópico, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Atos capítulo 22, versículo 14. Então Deus escolheu, chamou ele, e ele agora foi preparado aonde? No deserto. Ele fala até onde foi o deserto da Arábia. Então, todos nós, como somos chamados, muitas das vezes, passamos aí, pelo um tempo no deserto. Muitas das vezes você não é reconhecido, muitas das vezes você fica, mas vai chegar o tempo de você estar preparado do jeito que o Senhor quer você para a obra que Ele quer fazer usando a sua vida. O terceiro subtópico, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Então essa vocação mudou o rumo da vida de Saulo, porque agora ele reconheceu quem é o Senhor. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Atos capítulo 1, versículo de 1 a 6, Deus chamou Saulo e transformou no apóstolo que seria o mais responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Então, Deus usou Paulo com tudo isso que ele tinha, esse conhecimento, toda a cultura, essa sabedoria, e o Espírito Santo ali, então, usou ele para fazer essa grande obra de quê? De pregar para os gentios. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo, veja só, promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou e surpreendeu e chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para triunfar
no reino de Deus. Olha só, mas veja só, é necessário o encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Então, queridos, todos nós que somos chamados temos um propósito. Todos vão ser chamados para ser apóstolos, todos vão ser chamados para ser pastores. Mas você tem um chamado, nem que seja para ganhar uma pessoa ou para dar o testemunho, né, de um cristão. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Terceiro tópico, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. O primeiro subtópico, a ida para o deserto. Mas como assim? Jesus, quando ele foi batizado ali, ele também foi levado para o deserto. E ele ficou 40 dias e 40 noites. E ali ele foi levado pelo Espírito Santo, né? O mesmo que aqui também está orientando Paulo. Veja só, o ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Querido, muitas das vezes nós somos chamados para vir para o Senhor e aí a gente, muitas das vezes você fica assim, sem entender, mas olha só, quando nós somos chamados, agora tem uma preparação. Verdadeiramente, se você entendeu o chamado, né, para vir para Cristo. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Olha só, agora ele poderia, quando aceitou Jesus ali, que ele pregava o judaísmo, ele agora pregava a lei, né? Ele agora recebeu a graça do Senhor e agora ele, em vez de ir lá aprender com os apóstolos, não, ele já vai aqui, né, pregar Jesus, porque realmente ele já tinha recebido do Senhor, né, essa separação. Aqui Paulo agora ele vai para o deserto da Arábia e diz aqui que ele fica 3 anos em preparação, querido. Então, muitas das pessoas recebe o chamado ali, aí às vezes já quer ser pastor, já quer pastorear, já quer tomar de conta da igreja, não espera essa preparação. Essa preparação, ela vem no tempo do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 18, também tem referência aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitava alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Onde ele estava, ele ficou em um deserto. E ali ele foi preparado, né, pelo Senhor. E nós que queremos também ser chamados, nós vamos passar pelo deserto. Muitas das vezes você tem o seu ministério e você não entende o porquê que você está no deserto. Porque nós não somos chamados para se apresentar, nós somos chamados, né, para dar testemunho do Senhor Jesus. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então é no deserto que nós aprendemos. É no deserto. Você pode fazer curso de teologia, você pode, né, ter os seus conhecimentos, mas é no deserto onde a gente é forjado, né, para a obra do Senhor. Se você está passando pelo deserto no seu ministério, então aguente aí, porque se verdadeiramente essa convicção que você tem e esse chamado é de Deus, você então está sendo preparado. E isso é para que você fique forte, porque nós ficamos mais fortes. Segundo subtópico, as lições do deserto. Como que é a lição do deserto? Ninguém quer passar pelo deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar no conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois esse caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então tudo isso ele já sabia, porque ele já fazia isso, que perseguir. Ele já perseguiu o cristão. E agora ele tem essa mudança, e agora então ele quer estudar como é que, né? E para isso foi para o deserto. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Olha só, e aí, o que ele padeceu lá no deserto? E quando ele chega aqui agora, foi tudo tranquilo para ele? Ele só chegava e falava? Não, quando ele chegou ele teve prisões, ele foi perseguido. Então veja só, esse período
serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças, suas convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, tudo isso serviu. Ele estava confrontando ali como é que ele era, a autoridade que ele tinha para agora ele vai ser perseguido pelo nome de Jesus, porque a graça salvadora do Senhor estava sobre a vida dele. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Agora ele vai chegar e vai explicar para os outros apóstolos que estavam em Jerusalém. Então o nome de Paulo ficou sempre conhecido como Paulo mesmo, porque o nome dele era de Roma, era romano, então ele recebeu esse nome ao tomar o rumo no deserto para refletir e aprender. Agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo, que é isso que acontece. Muitas das vezes nós vamos para uma faculdade, estuda, às vezes você é chamado por alguém para você fazer aquele papel de pastor ou de apóstolo, mas aqui o apóstolo Paulo, ele então, com o aprendizado no deserto, ele vai vendo que tudo aquilo ali tem que ser da vontade do Senhor. E o Senhor, na sua graça, ele faz como ele quer. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta para suas exposições, substituindo-as pela alegria da salvação. Então ele aprendeu que a simplicidade, do Evangelho, porque muitas das vezes tem pessoas que pregam na lei, eles acham que a pessoa só vai ser salvo se ele souber ler, se ele conhecer a lei, se ele conhecer todas as coisas. Queridos, e não é assim, a graça veio, por isso que muitas das pessoas não entenderam que agora Paulo era um cientista, um filósofo, um homem estudado, instruído. Então, tem pessoas na graça que não sabem ler, que não sabem escrever, e esses também é escolhido para a salvação. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e a solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Olha só, querido, é muito interessante, porque às vezes nós queremos que seja tudo como a gente quer, como você planeja. Não, mas é da vontade de Deus. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então, ele foi ensinado no deserto. Bem, querido? Então, não foi assim, chegou de qualquer maneira e falou assim, eu quero ser o apóstolo aí, Olha só, então foi chamado, escolhido por Deus. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Então, nós vemos aqui que todos esses homens que foram chamados tiveram uma experiência. Então, não é de qualquer forma. Por isso que muitas das pessoas se identificam aí como um pastor, como um apóstolo, depois abrem uma igreja e de repente fecha a igreja. Por quê? Porque não foi preparado por Deus. Então, espera essa preparação, fica na brecha, fica na presença do Senhor. Terminamos aqui essa lição, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar. Na igreja que eu congrego, eu sou o presbítero. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.